Deixa eu apenas colocar uma espécie de relato amistoso de por que tomo essa iniciativa. Eu fiquei muito impactado, como todos nós, pelo 8 de janeiro de 2023. Nós estivemos, acho que todo mundo concorda, no limiar de uma guerra civil. Somente nos livramos da guerra civil pelo modo magistral como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduziu o processo, dando um drible no golpismo que ainda estava controlando o exército em Brasília, evitando a GLO e fazendo a intervenção na segurança pública do governo do Distrito Federal. E, ao mesmo tempo, mobilizou os governadores, que foi um risco, porque se as polícias militares, como estava programado, começassem a se mobilizar nas ruas em apoio, você tinha o que o Bolsonaro imaginava, o desencadeamento da insurreição em Brasília, nos estados, através das polícias militares, pressionando as Forças Armadas a aderirem. Então, tudo era possível. Nós corremos um risco real na borda do abismo. A segunda coisa consequente a essa que me impressionou foi o imobilismo da sociedade civil brasileira, especialmente dos estudantes e dos jovens universitários no Brasil. Claro que eu sou de uma outra época, não vou fazer nenhum paralelo porque é impróprio e seria completamente inadequado, mas isso deixou evidente que para as nossas juventudes a democracia não é um valor universal e nem é um valor internalizado que faça com que as pessoas tenham, nem diria uma paixão política, mas um sentimento ético de que é preciso defendê-la. Nem sequer isso aconteceu, isso me assustou muito. Então, na ocasião, eu conversando com a Virgínia, minha esposa, e com meu filho, de 50 anos, que mora em São Paulo, eu falei, olha, eu estou me sentindo um péssimo cidadão. Eu faço coisas, eu ajo, mas eu estou me sentindo um péssimo cidadão. Eu tenho que tomar alguma atitude. De imediato, o que eu acho que posso fazer, além de escrever uns artigos que circulavam entre 50 pessoas, não mais, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a escrever coisas visando um público mais amplo, estudantes universitários, eventualmente estudantes de ensino médio, professores de ensino médio, professores universitários, públicos de qualquer ordem, e vou ver se organizo circuitos. Imaginei um circuito em escolas de ensino médio, que eu estou cumprindo, imaginei um circuito em universidades, que eu estou cumprindo, e imaginei um circuito sindical que eu estou cumprindo desde outubro do ano passado. É uma coisa meio molecular, mas não é amadora, está bem organizada, enfim. E daí essa ideia dessa coleção, Brasil e Democracia. O que eu quis é sair da literatura acadêmica que circula num público que não ultrapassa 3.000 brasileiros, tanto é que as edições dessa literatura de sociologia e política é da ordem de 3.000 exemplares, raramente há uma reedição, a não ser quando o livro é muito primoroso. Isso não faz sentido, porque o grande público não lê. Os interiores não sabem disso, os professores que estão nas escolas de educação básica não têm acesso a essa literatura. Então tinha que aproveitar as redes sociais. Aí o Lucas, para a tristeza do Prata, veio trabalhar comigo, que é um ótimo profissional que servia à prefeitura, e para a prefeitura seria muito interessante ter uma pessoa como ela, mas a equipe da prefeitura é muito talentosa. E você foi muito gentil. Quando você soube que ele estava trabalhando comigo, de certo modo você fez uma sessão, né? E então eu passei a trabalhar com redes sociais, coisa que eu não tinha até então. Esse primeiro volume que eu vou falar sobre ele abre a coleção. Tá frio, não tá? Não? Tá bom? Abre a coleção que deve ser de 10 volumes. O segundo está pronto. O segundo eu fiz de maneira de jornalismo investigativo. É uma série de 10 artigos, 8 já foram publicados no jornal O Fator, os outros 2 finais estão prontos. Olá, Matheus, bem-vindo. O 9º artigo será sobre o civismo democrático. O
Anísio Teixeira, já em 1950, quando criou a Escola Parque em Salvador, na Bahia, dizia: a missão fundamental da educação pública, que ele é signatário e coautor do famoso Manifesto da Escola Nova de 1932, que foi a primeira defesa da escola pública universal no Brasil e laica. E ele tem uma formação filosófica muito sólida, tinha, né? Ele morreu. E a filosofia pedagógica da Escola Parque, que é exatamente o que a BNCC hoje propõe, uma visão interdisciplinar, transdisciplinar, introduzindo artes, estética, filosofia, formação ética, sociabilidade, é educar para a vida em democracia. Educar para a vida em democracia. É exatamente isso que é proposto. E essa era a minha ideia. Então, o 9º artigo vai ser sobre o civismo democrático na escola. O que significa isso? É coerente com a BNCC. E o 10º artigo é uma crítica à extrema-direita e o seu modelo de educação, que é a escola cívico-militar e a escola sem partido. Isso é de um perigo do ponto de vista ideológico e precisa ser enfrentado e esclarecido. Os artigos estão prontos, concluída a série de 10, vai virar o 2º volume desta série. O 3º volume, que nós já estamos escrevendo em parceria, e o Lucas está me ajudando demais, o James Ladeia também, e 2 psicanalistas, vai ser sobre as juventudes, tentar entender as juventudes e escrever para elas propondo um diálogo. O que está acontecendo e com muito foco no mundo do trabalho. Que mundo do trabalho é esse? Olhando a inteligência artificial, o mundo do trabalho está se dissolvendo antes dela. Com ela, então, nem se fala. Basta ter uma ideia, antes de entrar no assunto, mas vale como exemplo. Toda essa ideia de empreendedorismo, que tem várias origens, e que chegou aos pobres e aos muito pobres, eu não quero o Estado, eu não quero pagar imposto, eu não quero patrão, compro uma motocicleta de R$ 7.500 em 60 prestações, trabalham 14 horas por dia, faturam 5, 6 mil reais, tem o custo da motocicleta, o resto, se não é casado e não tem filho, gasta como se fosse um jovem de classe média, numa ilusão de queimar tudo naquele momento, é aquele momento. Só que essa uberização, que já alcança milhões no Brasil, da motocicleta ao carro, não estou nem contando a pejotização dos profissionais de nível universitário, ela está datada, ela já nasceu datada, ela dura 10 anos devido à tecnologia. Os táxis vão dispensar motorista, os caminhões de carga vão dispensar motorista, os trens ferroviários vão dispensar motorista, até avião vai dispensar piloto, até avião. Cirurgia vai dispensar o cirurgião. Um robô programado daqui, coordenado por um cirurgião, faz uma cirurgia lá na Amazônia, coordenada por outro robô, só o anestesista assiste. Parece loucura, mas já começa a acontecer. Já tem hospital nos Estados Unidos fazendo dessa maneira, em escala ainda experimental. Bem-vindos todos, vamos entrar, estamos começando agora. Opa, tudo bem? E o resultado, a uberização vai ser o próximo campo de desemprego em massa no mundo, não é só no Brasil. Então, qual é o futuro do mercado de trabalho? Qual é o futuro do trabalho? É uma interrogação que ninguém ainda sabe ao certo responder. Então, esses temas têm que ser tratados com as juventudes corajosamente. São temas que, de certo modo, vão induzir algo como uma inquietação do espírito, uma ansiedade enorme, mas nós temos que trabalhar a verdade e para que tenham consciência de que não há outro caminho que não seja estudar, estudar e estudar bem e garantir a democracia, a conexão da democracia com isso. Então é por isso que, de certo modo, nós estamos aqui. Então vamos lá. Bem, a Constituição de 1988 é uma demarcação poderosíssima na história política, jurídica e social brasileira contemporânea. A ditadura caiu em 85, mas nós podemos falar que a construção da democracia após a queda foi o processo de mobilização da sociedade civil dentro do processo da Constituinte. Por Brasília passaram
9 milhões de brasileiros organizados em sociedade civil para levar suas bandeiras, ideias, pleitos, pressões aos constituintes. O Brasil inteiro, todas as classes sociais, todos os movimentos sociais lá estiveram. E aconteceu um fenômeno. As esquerdas eram minoritárias, mas o centro era o ponto decisivo, era o centro de gravidade da Assembleia Nacional Constituinte. As direitas não tinham coragem de se assumirem como tais, porque na ocasião e até os idos de 2012, ser de direita significava apoiar a ditadura ou ter cumplicidade com a ditadura. Era uma direita envergonhada que não se assumia, mas que estava tentando assimilar-se à democracia. Na verdade, era uma direita que a melhor expressão eu encontrei num livro de ciência política que usa o conceito de direita semileal. Ela quer a democracia, mas ela se alia aos autoritários. Ela participa de governos autoritários, apoia governantes autoritários, faz aliança com partidos autoritários. Então ela é semileal. É tipicamente o centrão, se não todo ele, uma grande parte dele. E essa direita semileal à democracia não se assumia como direita. Parecia que tudo era o centro e as esquerdas minoritárias. Mas as mobilizações da sociedade civil foram tão poderosas, mas a ação muito proficiente das esquerdas e, sobretudo, no campo do centro, as lideranças como Mário Covas, o próprio Ulisses Guimarães, deslocaram a Assembleia Nacional Constituinte para um campo de centro-esquerda progressista. O que é o progressismo? Norberto Bobbio. É a ideia de que uma sociedade melhor é possível pela ação coletiva, na democracia. Essa é a ideia de progressismo. O progressismo estava no auge, então foi uma grande vitória. No ano seguinte, nós tivemos a primeira disputa à presidência da República desde 1960. A última havia sido entre o Marechal Lott, apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, as esquerdas, contra Jânio Quadros, que venceu as eleições, sucedendo Juscelino Kubitschek, que foi um governo progressista apoiado pelas esquerdas à época, 56 a 60. O Jânio renuncia em agosto de 1960, na expectativa de que voltaria triunfalmente nos ombros do povo com apoio militar para fechar o Congresso Nacional. Esse era o Jânio Quadros. Não deu certo, mas os militares tentaram um golpe. Houve uma reação liderada por Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, a cadeia da legalidade mobilizou o Brasil inteiro e houve um entendimento, uma negociação, e introduziu-se um parlamentarismo de salvação da crise, que não funcionou durante 2 anos e havia um acordo. Um plebiscito no 6 de janeiro de 63, houve, 90% dos brasileiros optaram pelo presidencialismo, o João Goulart voltou triunfal, poderia ter feito as reformas se fizesse uma condução política adequada, que significava na época unir as esquerdas e o PSD, que era o partido de centro democrático, mas acabou rompendo com o PSD, isolou-se, facilitou o golpe que veio em 64. E nós tivemos os 21 anos de ditadura. Então a última eleição para presidente foi em 1960. A primeira, após o longo período de ditadura, foi em 1969, 1989. Vocês se lembram? 22 candidatos. Tinham 33 partidos, 22 candidatos. Aureliano Chaves era candidato, Mário Covas era candidato, Ulisses Guimarães era candidato, Brizola era candidato. Era preciso saber quem não era. E foram Lula e Collor. Collor ganhou e 2 anos depois o Brasil tirou o Collor nas ruas, inclusive a juventude mobilizada com as cores do Brasil, mobilizada pela democracia. Itamar Franco assume, sem trauma algum, e o Brasil, numa disputa entre Lula e Fernando Henrique, elege Fernando Henrique em cima do Plano Real em 94, reelege Fernando Henrique com a infelicidade de ter criado a reeleição e ter feito a contenção do reajuste cambial, que não foi feito logo depois, e ele ganha as eleições. Portanto, o Brasil experimentou a direita democrática ou semileal com Collor
experimentou o Itamar Franco, que nunca teve um horizonte bem descortinado, era um democrata mais eleitoral e intuitivo. Fernando Henrique Cardoso, que era um centro democrático consistente, ora centro-esquerda, ora centro, ora em economia, em algumas coisas centro-direita, mas um democrata consistente, convicto, e de certo modo foram governos progressistas naquele período. E os brasileiros que haviam eleito Fernando Henrique Cardoso decidiram Lula 1 e Lula 2. E Lula 1 e Lula 2 foram tão fortes porque fizeram a social-democracia que o Partido da Social-Democracia Brasileira prometera e não teve a ousadia e a coragem política ou a convicção política, a solidez para fazer. Parou no umbral do plano real, mas não fez a social-democracia, no sentido de criação, além da Constituição, de um estado de bem-estar social no Brasil, com sociedade civil mobilizada e participando em aprofundar o reformismo até o ponto de promover, além da redistribuição do poder político na esfera do Estado, a redistribuição do poder econômico pela via de uma reforma tributária que transferisse riqueza dos muito ricos e ricos para a sociedade, que agora é a reforma tributária 2 do presidente Lula. Não teve condição política de fazê-la no Lula 1 e no Lula 2, e agora, ao contrário do que se imaginava, que não haveria condição política, provavelmente ele consiga essa vitória nesse ano. Eu vou comentar mais tarde o que isso significa. Nós, então, passamos um período de 25 anos, que eu chamo dos anos gloriosos da democracia após a ditadura. De 1988, promulgação da Constituição, até 2013. Por que 2013? As jornadas de junho, que vamos falar sobre elas. Nós tivemos um quarto de século, exatamente 25 anos de Brasil com progressismo, uma disputa política polarizada, mas uma disputa política sem extremismos, uma disputa política sem nenhum tipo de ameaça à democracia, embora não pudéssemos ainda falar de uma democracia consolidada, mas nenhuma ameaça em momento algum ocorreu nesses 25 anos em que PT e PSDB, formando seus respectivos campos, disputaram o poder político no Brasil, e disputas acirradas, polarizadas, bipolarizadas, mas dentro das regras do jogo constitucional, preservando os 4 cânones da democracia, que é a chamada democracia minimalista, que quando isso é desrespeitado, significa que esse democrata que desrespeita é semileal ou deixa de ser democrata para ser autoritário. Primeiro, é o cânone da liberdade individual. Sem liberdade individual não há democracia. O segundo, todos os eleitos, de vereador a senador, de prefeito a presidente, quando tomam posse, eles são eleitos e tomam posse com a Constituição e a legislação e as regras do jogo existentes. Eles não rasgam a legislação e criam a sua própria, como fazem as autocracias e fazem as ditaduras. Portanto, governa-se com a institucionalidade. As esquerdas precisam aprender a valorizar a institucionalidade e a entenderem que a legalidade está com o progressismo e não com o antiprogressismo. A legalidade defendeu a democracia em 1961 e a legalidade defendeu a democracia no 8 de janeiro de 2023. Nunca poderemos perder de vista isso. No nosso país tão estranho, a legalidade às vezes é quase revolucionária, mas sempre ela é democrática, ela nunca é conservadora. E há companheiros que não entendem isso, mas é preciso que entendam, né? Pois bem, nós fomos até 2013. O que aconteceu? É preciso levar em conta primeiro a abordagem sociológica subterrânea, não perceptível, do que vinha acontecendo, que ajuda a compreender o fenômeno de 2013, mas não o explica completamente. Ele teve um componente político autônomo, um componente ideológico ou de mentalidade autônomo, mas tem um componente estrutural e estruturador. Qual é o componente estrutural? Até a década de 90, portanto, logo após a promulgação da Constituição,
Nós ainda tínhamos no Brasil um capitalismo estruturado em classes sociais e uma economia de chão de fábrica com classe operária de chão de fábrica e as estratificações clássicas que nós conhecemos. Inclusive tínhamos um campesinato típico expoliado e tínhamos também um proletariado rural típico expoliado, que era chamado de boia fria. Isso vai até o início da década de 90. Até meados da década de 90, nós ainda tínhamos um outro fenômeno nas classes médias que é interessantíssimo. As classes médias em 64 no Brasil marcharam com Deus, a família, pela liberdade, contra a democracia, em defesa da ditadura militar. Marcharam contra a República Sindicalista. Vocês devem se lembrar disso. O discurso era contra a República Sindicalista. Toda a democracia, todo o reformismo democrático era chamado de República Sindicalista devido à força que o que seria a Central Única dos Trabalhadores à época, que era o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, e as ligas camponesas haviam adquirido no Brasil, promovendo a sindicalização das cidades e, sobretudo, dos campos, que haviam ficado à margem. Então, as classes médias odiavam a chamada República Sindicalista. Foi até um lema ideológico da direita contra a democracia. Em 1970, a segunda geração dos que eram contrários à República Sindicalista foi toda aos sindicatos. Não sei se vocês se lembram, 1975, como é que surge o Célio de Castro? Fundação do Sindicato dos Médicos. 1976, fundação do Sindicato dos Engenheiros. Fundação do Sindicato dos Sociólogos. A Casa do Jornalista cria o Sindicato dos Jornalistas. Sindicato dos Delegados de Polícia. Sindicato dos Detetives. Todos os sindicatos começam a surgir nas classes médias, acompanhando os sindicatos clássicos. Sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos bancários, sindicato dos petroleiros. Não havia sindicato dos professores, ele é criado com a greve e surge o Sindiúte no bojo da greve. Então foi um fenômeno de proletarização não, mas de assalariamento das classes médias de nível universitário que foram ao sindicato aprender a fazer luta econômica e sindical e luta política e entraram, por isso, no campo das liberdades democráticas, da luta contra a ditadura, como democratas. Foi um período áureo, de auge da sociedade civil. Nisso vem o ABC, precedido pela grande greve metalúrgica de João Monlevade, de 1977, e o ABC 78-79, que lidera o Brasil inteiro e vem nesse processo a ideia do Partido dos Trabalhadores. E assim nós entramos na década de 1980, com um pluripartidarismo amplo, e quando conquistamos a democracia com a Constituição, vem o que é chamado de presidencialismo de coalizão multipartidário. Ele funcionou com algumas disfuncionalidades, mal aqui, bem ali, mas é o processo que transcorreu durante todo o tempo e está presente, forte, alterado com um certo viés de deslocamento de poder para o Congresso Nacional no governo Lula III. As coisas, em geral, iam bem. O Brasil ia bem. Os dois primeiros governos do presidente Lula, mais além da Constituição, consolidaram no Brasil, eu digo consolidaram, porque nem o Bolsonaro teve condição de destruir o estado de bem-estar social que foi estruturado com um conjunto de políticas públicas sociais que caracterizam o lulismo, que em seu conjunto articulam um estado de bem-estar social. O Bolsa Família é apenas um dos capítulos disso. É muito mais amplo. É o Minha Casa Minha Vida. É uma quantidade enorme de políticas do tipo que passa também pelas cotas. Inicialmente cotas raciais e em seguida as cotas sociais que são mais universalistas, mais abrangentes e contém dentro delas as cotas raciais também. Isso tudo é uma mudança copernicana na sociedade brasileira, de mobilidade social, alteração das classes sociais. E dentro do lulismo vai surgir um fenômeno muito interessante, que é a chamada classe C de consumo. Já paravam de falar em classes sociais, tais como classicamente são conhecidas. A linguagem mudou para classes sociais de consumo.
e surge uma classe C, que nos idos de 2010, a pesquisa feita, encontrou 95,6 milhões de brasileiros. Classe C de consumo, filha do lulismo. Filha do lulismo por quê? Porque os muito pobres da classe E que tinham fome, saíram da fome e migraram em massa para a classe D, dos pobres que não tinham fome, mas ainda tinham pobreza. A renda era familiar até 2 salários mínimos. Além de 2 salários mínimos, em termos de hoje seriam R$ 2.500 a R$ 7.200, passou a ser considerado como classe C de consumo. Foram os emergentes que vieram da classe D de consumo dos pobres, com um perfil de classe média baixa de consumo, mas que teve condição de entrar no Minha Casa Minha Vida, comprar um carro à prestação, levar a família à praia, frequentar aeroporto, entrar no avião, entrar em restaurante para comer pizza. Nunca tinha acontecido, começa a acontecer. Qual é o problema? Essa classe C de consumo surgiu como um raio em céu azul. Ela surgiu em 5 anos. E ela surgiu sem uma educação democrática, uma educação para a cidadania, uma educação para o civismo democrático. Ela não surgiu orientada culturalmente, politicamente, democraticamente. Ela surgiu empolgada, envolvida, mobilizada pelo consumo e o consumismo. Isso é uma faca que corta forte dos dois lados. Dos dois lados. Lula, com 80% de aprovação, com toda a classe C de consumo, e a mesma classe C de consumo que carregava na aprovação de Lula e votou a pedido de Lula em Dilma, em 2013, os jovens da classe C de consumo, inclusive pardos e pretos e pobres das periferias, foram às ruas das capitais brasileiras na grande mobilização de 2013, mostrando uma coisa que chamou muito a atenção depois. Uma forma de expressar a cidadania, mas em inconformismo com a própria democracia. Era uma situação nebulosa, difícil de se definir, que as pessoas se acostumaram à elevação de status. Quando a mente da pessoa é prisioneira da elevação de status, o que é elevação de status? É um padrão material de vida e de expectativas de consumo e de vida e de relacionamentos que eu estabeleço por comparação com o que eu era e comparação com os outros querendo ascender. Quando o crescimento de status ficou interrompido, ali 2012, 2013, rua. E na rua um protesto que não tinha uma linguagem, não tinha um rumo, não tinha um norte. Cada um levou o seu cartaz. E o cartaz e a rua, e de um modo espontâneo, de modo anárquico, sem um centro de gravidade política, sem um comando, uma coordenação política, tinha de tudo. Tinha de gente muito rica, gente de classe média alta, classe média média, classe média baixa, trabalhadores e jovens das periferias. O Brasil real estava todo ali, e ninguém conseguia decifrar. Mas, puxando fundo, o que as ruas começaram a falar? Menos Brasília e mais Brasil. Traduzindo, menos Estado e mais mercado. A rua falando isso. Tinha um centro de orientação? Não se sabe. A rua falando isso. Isso vai ser apropriado pela classe C de consumo a um ponto tal que no ano passado o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei, de vez em quando eu vou lá na frente e volto, para garantir a aposentadoria pelo INSS aos uberizados do Brasil. A cobrança, o recolhimento seria de 2%, não sobre a renda, porque ela não é declarada, sobre o salário mínimo. Em São Paulo houve uma concentração de milhares de uberizados protestando, o projeto foi retirado do Congresso Nacional. Isso começou em 2013. Ah, mas isso teve uma orientação ideológica consistente? Não teve. Foi uma coisa difusa. Já se falava no mundo dos evangélicos pentecostais e neopentecostais, numa linha do calvinismo com a predestinação, que uma forma de predestinação é o sucesso econômico. E o uberizado era uma espécie de testemunho desse sucesso econômico pelo esforço próprio.
e começaram a falar em meritocracia, menos Estado, mais mercado, contra a Bolsa Família, contra as cotas. Esse discurso começou a predominar nas camadas populares. 2013 deixou isso claro. Como é que chegamos lá? Se nós tínhamos uma sociedade civil pulsante, mobilizada, estruturada, organizada, tinham 4 centrais sindicais, a mais poderosa, a CUT, o Brasil estava sindicalizado, o Brasil estava organizado em partidos políticos, competição eleitoral bem disputada, programática, campo de ideias, bipolarizada, mas disputa democrática, educação para a participação na democracia, 25 anos de anos gloriosos. O substrato por baixo, o que mudou? Com as classes médias de nível universitário, as empresas passaram a dominar a educação, passaram a dominar a saúde, passaram a dominar a prestação de serviços, passaram a dominar tudo e começaram as terceirizações das terceirizações, começaram as uberizações, começaram as pejotizações. Hoje um médico é PJ, CNPJ. Hospital não contrata. Hospital público usa mecanismos do tipo OCIP, e a OCIP criada, que é público-privada, ela contrata, ela terceiriza. Público-privada, ela terceiriza, para que não haja vínculo com o Estado. Isso foi se generalizando e nós não fomos percebendo ao longo da década de 90. Quando entramos no século XXI, isso já estava consolidado. As classes médias cultas de nível universitário, que formaram os sindicatos de médicos e etc., se dessindicalizaram, foram para a pejotização, ou foram para o chamado empreendedorismo em massa, numa rapidez impressionante, que mal deu tempo de nós percebermos o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, e é próprio da vida, não é culpa de ninguém, e não tínhamos outro caminho, o Partido dos Trabalhadores, disputando as eleições presidenciais, começa a vencer inúmeras disputas para prefeituras, inclusive de capitais. Chegou na mesma eleição a ganhar as eleições em 8 capitais. Belo Horizonte, por exemplo, depois do Pimenta da Veiga, do PSDB, venceu o Patrus, seguido pelo Célio de Castro, seguido pelo Pimentel. Aí o PT e o PSDB apoiaram a candidatura de Márcio Lacerda. Márcio Lacerda foi reeleito. Alex e Luciana, entrem, que prazer, obrigado. Sentem-se. Em seguida, as esquerdas elegeram numa coalizão muito ampla o Calil foi nesse bloco. Então, as esquerdas elegeram todos os prefeitos de Belo Horizonte após a Constituição de 1988. Todos os prefeitos de Belo Horizonte, sem nenhuma exceção. Esquerda, centro-esquerda em coalizão. A única exceção que está dentro do campo de centro, em coalizão com as esquerdas, é o Fuad Noman, que também está no campo do progressismo. Esse mesmo progressismo que venceu todas essas eleições em Belo Horizonte, perdeu as eleições para Bolsonaro, para presidente em 2018 e em 2022 em Belo Horizonte. Aí eu escuto às vezes de alguns companheiros, Belo Horizonte é uma cidade conservadora. Não é, nem nunca foi e nem nunca será. As pessoas se esquecem muito fácil como era ontem e esquecem de se perguntar por que é que nós perdemos as eleições em 2018? Por que é que nós perdemos as eleições para o Bolsonaro no voto? O Lula ganhou em Minas, mas perdemos em Belo Horizonte em 2022. Se nós começarmos a nos fazer essa pergunta e tivermos a coragem de falar para nós mesmos a verdade, nós vamos encontrar onde é que nós erramos para que isso viesse a acontecer. Tanto é que isso muda, isso vai mudar. Pois bem, quando nós chegamos nas jornadas de junho de 2013, o Brasil, da antiga estrutura de classe, com classe operária de chão de fábrica, de mobilização sindical, por lutas econômicas, com espírito de corpo, de chão de fábrica, de classe social, onde as pessoas formavam um espaço público, se viam, compartilhavam,
tinha um sentimento de pertencimento, uma mesma cultura política, e isso acabou. As pessoas agora trabalham nos Brasis, são recrutadas por empresas, a jornada é de uma semana, ou de um mês, ou de 3 meses, com as terceirizações. E se os empresários não fizerem isso, o outro faz e o de cá quebra. Então é uma situação de competição que você tem que entrar no ritmo e inovando tecnologicamente. Ao lado disso veio a automação. Se você visitar a ArcelorMittal no anel rodoviário indo para Ouro Preto, eu entrei lá 3 vezes já. Não tem um operário naqueles galpões gigantescos produzindo aquelas estruturas em aço que chegam e com guindaste monta e não tem ninguém trabalhando no canteiro de obras montando estrutura em aço. Ela vem pronta na solda. Quem é que solda? Os robôs. Robôs em linha, soldando tudo. Não tem operário no chão da ArcelorMittal, no chão da fábrica. E isso está se generalizando por todos os lados. E vai agravar, porque o Uber vai acabar, porque a inteligência artificial hoje já permite você pegar um táxi, na China já é assim, e o táxi te leva sem motorista. O caminhão de carga vai levar sem motorista. A ferrovia, a locomotiva vai levar sem motorista. O piloto de avião vai ser obsoleto, porque todo erro que implica acidente aéreo, 1 é técnico, 9 são erros humanos. Quando já se começa a comparar falha da inteligência artificial na condução de um carro e falha humana, de cada 5 problemas, 4 são humanos. 1 é da inteligência artificial se adaptando. Nós vamos chegar num ponto que é desemprego em massa nesse sentido, como tinha começado a acontecer, não como desemprego, mas como uberização, terceirização, pejotização e precariedade das relações de trabalho, o que julgou o indivíduo, que antes tinha um sindicato, uma associação, uma colegialidade, um associativismo, alguma forma de se sentir pertencendo a um grupo social, essas pessoas foram julgadas na solidão social. Robson Crusoe, solidão. E mais, não tem mais o lugar de trabalho. Você está na Amazônia ou está no Rio Grande do Sul, você pode estar em Contagem, em Belo Horizonte, mas amanhã você está em São Paulo. Então é uma rotatividade em função das possibilidades de trabalho. E quando há mais emprego nessas condições, as pessoas maximizam os seus ganhos e vão mudando, não de vínculo, vão mudando de contratos. Tornou-se uma sociedade completamente contratualizada. Só que não são mais contratos sociais de trabalho, como o sindicalismo falava, né, que envolvia a categoria inteira, são individuais. Individuais. Então não é que as pessoas sejam individualistas, isso não é verdade. A natureza humana é uma construção social e histórica contínua. Você não pode dizer que o indivíduo humano é, por natureza, inclinado ao individualismo. Eu diria o contrário, ele é mais inclinado à cooperação. Até mesmo no empreendedorismo é possível formas de cooperação. Empreendedorismo não é sinônimo de individualismo. Só que foi colocado na cabeça dessas pessoas e desses jovens que liberalismo é a mesma coisa que individualismo. Então eles falam em individualismo achando que é liberalismo, achando que é liberdade de mercado, mas é um individualismo possessivo e tosco, que são proletários, que não têm um lote, não têm uma casa própria, nem são donos da motocicleta que pilotam, que tem 60 prestações a pagar, o emprego existe hoje, amanhã não, trabalham 14 horas por dia em condição semi-servil, e, no entanto, eu sou livre, sou um empreendedor, porque no final do mês, e trabalham muito, são heróis nesse sentido, tem R$5.000 na mão, tem que pagar a gasolina e vão levar a namorada. Vocês acham que vão levar a namorada para um barzinho, para comer um pastelzinho? Estão levando a namorada em restaurante que custa R$300 o jantar, sem vinho, dele com a namorada. E quando não tem o dinheiro, a conta passa. Eu aprendi isso com o Lucas. Sabe o que o namorado faz? Ele pede licença, como se fosse ao sanitário, ao toalete, ele entra imediatamente nas bets e joga ali para ver se ganha na hora, porque agora a bet põe na sua conta na hora, para ver se paga a conta, do restaurante. Se não conseguir, apela para o avô, para a avó, para a tia, para o tio, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o primo, para conseguir pagar a conta. Olha que
Isso não é caricatura, isso está acontecendo, isso está descrito no jornalismo investigativo, e o meu jornalismo investigativo tem 30 anos de idade, ele está lá, sabe tudo sobre isso, escrafuncha, tem as informações, o Lucas lá no fundo, enfim. E nas viagens nós vamos conversando, eu vou sendo ilustrado sobre essas coisas, enfim. É outro mundo, é outro mundo. E essas coisas caíram juntas em 2013. Nós poderíamos ter dado a volta por cima. Entretanto, eu tenho um padrão, não sou melhor do que ninguém, eu tenho um padrão ético, eu não abro mão de buscar a verdade. Ela dói, às vezes dói. Ela vai doer um pouco o que eu vou falar aqui agora. 2013 aconteceu também, aconteceria independente do que eu vou falar, mas aconteceu também, que nós cometemos de 2005, nós do progressismo, até 2012, um erro muito grave. O mensalão não é uma invenção da direita, ele aconteceu. E companheiros do meu partido participaram e se beneficiaram. O problema é que criminalizaram a política, tentaram criminalizar o partido, quando você tem 10, 15 pessoas envolvidas em um partido que tem quase 1 milhão de filiados. Então houve um foco ideológico que desviou, por assim dizer, da tecnicalidade jurídica, de um processo jurídico, para um encaminhamento politizado, ideologizado, com um propósito de destruir as esquerdas, em especial o PT e singularmente o presidente Lula ou o ex-presidente Lula e em seguida a própria presidente Dilma. Isso ficou patente, até é desnecessário ficar citando dados, quando se descobriu que a Lava Jato tinha, na verdade, dentro dela, o lavajatismo, que era a cumplicidade entre juiz e promotores, e a cumplicidade de juiz e promotores com a criminalização da política, ao ponto do Sérgio Moro, depois, ser desautorizado por desconfiança no modo de agir como juiz pelo Supremo Tribunal Federal, e tornar-se ministro como prêmio pela colaboração do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Não precisa mais evidência do que isso. Mas voltando ao ponto, o ano de 2012, refresquem a memória, foi um ano no qual o Brasil assistia todas as tardes pela televisão os julgamentos do Supremo Tribunal Federal em cima do mensalão. Falaram-se muito do Joaquinzão, do Joaquinzão, do Joaquinzão. Ele cumpriu um papel interessante, mas o Joaquinzão tinha um viés acusatório que discriminava negativamente o PT. Essa é a razão pela qual ele se afastou. Essa é a razão. O que aconteceu nos bastidores eu não sei. O fato é que o PT saiu muito mal do julgamento do mensalão e piorou a situação porque não puniu a meia dúzia ou uma dúzia dos seus que participaram. Eles continuaram filiados ao partido, não mais na direção do partido, mas o partido fechou-se em silêncio. E esse silêncio teve um preço ético muito caro. Muito caro. Isso eu cobro, eu vou cobrar, eu escrevi e não abro mão disso. O PT tem que voltar ao padrão originário da ética na política. Ética e política não são água e óleo. Eu não sou um moralista, mas não são água e óleo. Nós queremos uma sociedade melhor, tem que ter um padrão ético de conduta individual, inclusive. Isso é o básico. Pois bem, isso tudo confluiu em 2013. Mal saímos do mensalão, vem 2013. Mal saímos de 2013, porque nós tínhamos um monopólio das ruas. Desde a democracia pré-64 até o mês de março de 64, o monopólio das ruas era das esquerdas. Em março foi tomado pelas marchas com Deus e a família pela liberdade e o golpe, 64. No processo constituinte, desde a campanha das diretas, já que eu coordenei em Minas Gerais, a convite do Lula e do Tancredo Neves, dos dois, eu pus os dois conversando. Na ocasião, o PT de Minas não queria. O PT de Minas não queria conversar com o Tancredo. Eu fui no Lula, o Lula bancou, veio a Minas, o Lula e o Tancredo me convidaram para ser o coordenador das diretas. Mas isso faz parte da vida política e do processo de aprendizado de um partido político. Mas é a verdade, é a verdade.
Tanto é que eu fiquei numa posição e o meu colega Dulce ficou na outra, os dois deputados, né? Depois nós convergimos. Mas isso é o aprendizado. Mas é história, Foi um erro. Tínhamos que ter, como apoiamos, e ainda o Lula me pediu que o substituísse, que ele não podia ir em 2 grandes comícios das diretas, em Curitiba e Porto Alegre. Eu fui representando o Lula. Eu era apenas deputado estadual. Pois bem, vem 2013 e em 2014, nós temos eleições gerais, presidenciais, vem a Lava Jato. 2014, a Lava Jato ainda era percebida em geral pelo Brasil como uma coisa esperançosa. Ela começa a botar as manguinhas de fora logo a partir do pós-eleições de 2014 e, sobretudo, em 2015. Só que nas eleições de 2014, o que acontece? As esquerdas caíram no Senado e na Câmara dos Deputados. Já tinham caído nas câmaras municipais em 2012 e ninguém percebeu. O Lavareda, sociólogo e cientista político, percebeu, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, não teve repercussão. Ele disse, está havendo um movimento tectônico, usou a expressão de terremoto. As esquerdas diminuíram nas câmaras municipais. O conservadorismo está ganhando as eleições nas câmaras municipais. 2012, 2014 consumou. Surge maioria das direitas e começa a surgir a extrema-direita parlamentar, na Câmara ainda menor e no Senado. Cai o centro e caem as esquerdas no Senado e na Câmara dos Deputados. Ponto 1. Ponto 2. Dentre os deputados eleitos naquela planície chamada Centrão, que na verdade já era uma direita, o líder já não era mais um dos cardeais da política. A gente falava muito mal dos líderes tradicionais da política. Que saudade deles, que eles sabiam tudo de política. Profissionais, até conservadores, mas tinha uma fidelidade à arte da política, um gosto pela prática da democracia parlamentar. Isso dava estabilidade à democracia brasileira. Essas pessoas desapareceram nas eleições de 2014 e quem é que surge como o centro do poder na Câmara dos Deputados? Eduardo Cunha, que amealhou tanto dinheiro de corrupção que ele elegeu uma bancada de 102 deputados em vários estados do Brasil, e ele praticamente bancou a eleição dele para presidente da Câmara. O principal aliado do PT no Brasil, politicamente, naquele momento, na coalizão de poder nacional, era o PMDB. A minha amiga pessoal, Dilma Rousseff, o que faz? Força a barra e lança um candidato pelo PT que não tinha a menor viabilidade. Isso rompe a aliança com o PMDB, quebra a aliança. E nós ficamos na mão do Centrão. E o Centrão começa, sob cerco da Lava Jato, começa a fazer um cerco em torno do poder, querendo arrancar tudo que poderia, e aí a Dilma fez muito bem, segurou. Só que a coisa reverteu de uma tal maneira que a Dilma, não vou entrar em detalhe, que isso é um outro assunto, mas eu já escrevi sobre isso, ela não acompanhou a política econômica que veio do Lula 1 e do Lula 2. Ela quis fazer, como Juscelino Kubitschek, de outro modo, 50 anos em 5 e acelerar o desenvolvimentismo. Ela inventou os campeões nacionais, ela quis fazer a indústria naval nacional, a indústria do petróleo nacional, ela quis fazer substituição de importações em 4 anos, e ela com isso desafogou a carga sobre as empresas, congelando o preço da tarifa de energia elétrica, o que redundou num prejuízo próximo de 100 bilhões de reais que o Tesouro teve que bancar depois para que houvesse reinvestimento. Houve uma retração total de 5 anos de investimentos em infraestrutura energética no Brasil, que estava indo muito bem, e depois foi retomado com o Lula 3. Então, o resultado último da política econômica do período Dilma foi uma recessão econômica que começou em novembro de 2014 e vai terminar no final de 2016. Com a recessão econômica, todos os indicadores que eram muito bons para os governos progressistas, e especialmente o PT, que eram maximização do emprego. Não tínhamos pleno emprego, mas estava perto disso. Aumento da renda média do trabalhador brasileiro, aumento dos investimentos produtivos, aumento das exportações, conta corrente equilibrada, a relação dívida-PIB boa,
administrável em torno de 60%. Nós fomos perdendo tudo isso e o PIB caiu a menos 4,1%. Menos 4,1%, recessão. A fome voltou, a pobreza da classe E voltou e houve uma migração enorme da classe C de consumo para a classe D. Na hora que essa migração aconteceu, a ex-classe C de consumo virou para a direita. Não é que virou ideologicamente, abandonou o campo do progressismo da noite para o dia e mais, com a coisa de corrupção em cima dela, mensalão em cima dela, operação Lava Jato em cima dela. E o que acontece? O progressismo no Brasil entra em colapso, entra em crise, perdeu o discurso. Quando tentou apresentar um discurso, apresentou um discurso que é verdadeiro, elogiável, democrático, republicano, necessário por um lado, mas insuficiente e incompleto. Qual foi o discurso? Se contrapor à ofensiva das direitas, que naquele momento já tinham inventado o kit gay, naquele momento já estavam mobilizando igrejas pentecostais e neopentecostais, dizendo que o PT era contra as religiões, que ia fechar as igrejas, que o kit gay era o maior sintoma disso, e a extrema-direita brasileira, e já foi a extrema-direita, inventou a guerra cultural no Brasil. Nós tínhamos movimento dos negros, movimento das mulheres, movimento dos transexuais, dos homossexuais, movimento ambiental, todos os movimentos libertários, de causa única ou de causas colegiadas. Mas esses movimentos estavam segmentados, cada qual apaixonado por si mesmo. Não havia nada que os unificasse com uma visão de projeto nacional, vinculando as lutas dos trabalhadores, que estavam desmobilizados, a CUT desmobilizada, os sindicatos desmobilizados, e nós apanhando de manhã, de tarde e de noite, perdendo a eleição, nos perdemos, nos desorganizamos. Nesse processo, as direitas no parlamento acharam que iam fazer um acordo, entregando a cabeça da Dilma, com a fragilidade do governo da Dilma, tanto é que ela chegou a mudar o ministro. Ela tirou o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, que era o Guido Mantega, meu amigo pessoal, gosto imensamente dele, e colocou um ministro que tinha sido presidente do Banco Central com uma visão completamente neoliberal da economia. Durou 6 meses. Ninguém entendeu. Aquilo foi o maior sintoma de como é que nós tínhamos perdido o norte, perdido a capacidade de orientação. O progressismo sempre soube fazer as perguntas certas, encontrar as respostas adequadas, manter a esperança em ação. Perdeu todas essas capacidades e se descoordenou. Nesse meio tempo, o Supremo Tribunal Federal ultrapassou os limites e interpretou à maneira dele a Constituição, na verdade rasgou uma página da Constituição e quis decidir quem poderia ser ministro, impediu o Lula de ser ministro da Dilma. Assim como impediu, que hoje a gente sabe que é um bandido, mas na época ninguém sabia, impediu mais tarde o Bolsonaro de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É a prerrogativa do chefe do Executivo. Você não rasga a Constituição, você não pode fazer uma coisa como essa, você não pode romper com a institucionalidade, com a legalidade. Então o Supremo Tribunal Federal cometeu erros nesse período. E o erro dos erros, dos erros, dos erros, que vai culminar no caso lá da decisão envolvendo o presidente Lula, que vale a pena aqui recapitular. Nesse processo, assume o Temer após o impeachment. O Temer vestiu-se de candidato a presidente, mas tinha um outro do lado dele competindo com ele, que era o Aécio Neves, vestido de candidato a presidente, que seria o candidato a presidente para disputar eventualmente com Lula em 2018, que era o cenário mais ou menos antecipado na época. Vem o episódio JBS, são os acidentes, né? O episódio JBS joga barranco abaixo as pretensões do Temer e as pretensões do Aécio. Não entro no mérito, não sou tribunal do mundo, não sou juiz de nada. O fato é que acabou. Quando acabou, as direitas mobilizadas olharam e tinham quem? Tinha uma pessoa, há 4 anos, trabalhando a candidatura a presidente da República, que quando foram ver já tinha conquistado o agronegócio no Brasil, comendo mingau pela beirada, botando 40 mil pessoas em aeroporto de cidade pequena no interior. E já tinha entrado nas igrejas pentecostais e neopentecostais, e já tinha chegado aos generais através do general Heleno,
que o introduziu no generalato, e o generalato entendeu que o Bolsonaro era a oportunidade para os militares voltarem ao poder, não através de um golpe, mas dentro da democracia, como quarto poder moderador, e criar o Partido Fardado, liderado pelo general Eduardo Vilas Boas, que era o comandante do Exército. Então criaram o Partido Fardado ali, final de 2016. Quem era o candidato? Jair Messias Bolsonaro. Começaram a formar um bloco histórico de classes sociais pelo alto. Quando chegamos em 2018, o agronegócio de base já estava com Jair Messias Bolsonaro, o mercado financeiro, através do Paulo Guedes, que liderava um grupo, fechou com Jair Messias Bolsonaro, com a condição de que o governo da política econômica ficasse com o capital financeiro paulista, como de fato ficou, e eles esqueceram de Geraldo Alckmin, que era um democrata confiável, de centro, com uma trajetória impecável, ficou completamente isolado. Como é que começou a retomada da esperança em ação na democracia? Não começou das universidades, dos meios intelectuais, dos partidos políticos, inclusive do PT. Começou de dentro de uma cela da Polícia Federal em Curitiba. Uma figura chamada Luiz Inácio Lula da Silva começou a reorganizar o progressismo no Brasil de dentro de uma cela. Eu até escrevi para mim mesmo um conto de ficção, não vou publicar não, imaginando o que o Lula pensava e sonhava dentro da prisão, especialmente à noite, que eu fui preso 2 anos e eu sei o que é isso. De imediato veio à minha mente o Mandela, que ficou 27 anos preso, não sabe o que é ódio, ressentimento, foi torturado, humilhado, ofendido, sai para criar uma nação chamada África do Sul, que era um território dilacerado em estado de guerra civil, que o apartheid era uma guerra civil. Ele cria uma nação. O outro é o Pepe Mujica, do Uruguai, que fica 12 anos, ele era do comando dos Tupamaros, eu convivi com Tupamaros no exílio, inclusive no Uruguai, e pegaram os 12 comandantes, distribuíram em 4 quartéis do interior, 3 em cada quartel, e eles circulavam de 3 em 3 meses, com fome, espancamento todas as noites, para que fossem levados à loucura. Um ficou louco, os outros 11 resistiram, mas alguns morreram de doença, de sofrimento, e o Pepe Mujica só não foi à loucura pela mãe dele, que era uma produtora de flores, e ele era um vendedor de flores em Montevidéu, de origem pobre. E ele sai da prisão e faz um discurso que é a coisa mais maravilhosa, não é nenhum intelectual, o louvor que ele faz à democracia, à liberdade, e conclama todos a convergirem na democracia, formar uma frente ampla pela democracia no Uruguai. No dia que ele saiu da prisão. O Lula é assim. Quem não conhece? O Lula é assim. Não é santo, nem mártir, nem herói. Mas tem uma grandeza e uma visão de história que é uma coisa muito impressionante. Ele é assim. Ele acreditou que era possível retomar. E vai animando, lança o Haddad candidato a presidente, que fez um trabalho maravilhoso, teve 45 milhões de votos, perdemos por 10 milhões de votos. E quando o Lula finalmente sai da prisão, ele não tinha dúvida que a única possibilidade de nós enfrentarmos a extrema-direita e tentarmos evitar que a extrema-direita se consolidasse, não era no poder, era na sociedade, era através de uma candidatura. Eu nunca presenciei uma candidatura tão improvável do ponto de vista eleitoral. É até difícil entender e explicar. Tudo militava contra. O Bolsonaro derramou 300 bilhões de reais tirados do tesouro. E o capital financeiro paulista não falou uma palavra e a grande imprensa não falou uma palavra. Isso pode. 300 bilhões, sabe para quê? Inventaram o Vale Táxi, o Vale Caminhoneiro, e inventaram o crédito consignado para quem recebia o Bolsa Família. Eles endividaram milhões e milhões de brasileiros pobres que recebiam o Bolsa Família. E isso deu ao Bolsonaro, no segundo turno em Minas Gerais, 800 mil votos a mais. O Lula ganhou dele no primeiro turno por 550 mil votos. Ganhou no segundo por 50 mil.
O Lula cresceu 300 mil votos, o Bolsonaro cresceu 800 mil votos. Só ganhamos, porque mantivemos 50 mil aqui, crescemos no final na cidade de São Paulo, crescemos no final na cidade do Rio de Janeiro e demos uma crescida na Grande Salvador. Isso deu a diferença de 1,5% e nós ganhamos, contra todas as probabilidades. Eu vou encerrar comentando a tese dos dois mais brilhantes cientistas políticos brasileiros da atualidade, que escreveram um livro, que talvez seja o melhor escrito no Brasil em ciência política nos últimos 10 anos, chamado Por que a Democracia Brasileira Não Morreu? É o Carlos Pereira e o Marcos André Mello, que é um cientista político, o mais brilhante de todos, da Universidade Federal do Pernambuco e é professor de Yale, professor de Harvard, é um grande autor, um grande pesquisador. Qual é a tese deles? O livro é muito brilhante. A tese diz o seguinte: a democracia brasileira não morreu porque as instituições, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, ou pelo menos dois deles, e as instituições que formam o chamado sistema de pesos e contrapesos, mais a imprensa, mais a sociedade civil, o mundo das universidades, reagiram, responderam e contiveram a ofensiva golpista. Claro que eles não tinham todas as informações que depois todos nós passamos a receber, inclusive a Operação Punhal Verde e Amarelo. E eles continuam com a seguinte argumentação, chamada em ciência social a argumentação contrafactual. Ela é hipotética, ela é uma conjectura. Se o Bolsonaro tivesse vencido a reeleição, ainda assim não teria acontecido a ditadura no Brasil. Por que não teria acontecido a ditadura no Brasil? Eles repetem a mesma argumentação. As instituições são muito fortes, a sociedade civil é muito forte, o federalismo dos governadores é muito forte, o poder municipal é muito forte e eles estão em maioria com a democracia, com a liberdade, e isso não seria tolerado. E o Jair Messias Bolsonaro não conseguiria formar um bloco estável para bancar a ditadura e acabar com a democracia. A minha tese é a oposta, ou quase oposta. É verdade que não triunfou a ditadura, porque as instituições são fortes, mas não triunfou a ditadura porque Luiz Inácio Lula da Silva surge como candidato, organiza o progressismo em torno da candidatura dele, que estava disperso no Brasil e cabisbaixo, sem ter o que dizer, ganha as eleições. E ao ganhar as eleições, ele consegue apoio da maioria dos governadores e consegue negociar com o Centrão para fazer como se ele fosse já o presidente. O Lula governou o Brasil em novembro, dezembro de 2022, quando o Bolsonaro era o presidente. O Lula e o Haddad negociaram com o Congresso Nacional e aprovaram a reorganização do orçamento, sem o qual o Lula 1, o Lula 3 não conseguiria governar, para voltar tendo recurso com as políticas públicas sociais que estavam completamente fora do orçamento. A posição do governo Bolsonaro era liquidar as políticas sociais. É uma linha de extrema-direita chamada destrutivismo. É um anarcocapitalismo para destruir toda a organização do Estado, toda a institucionalidade, todo o poder ao mercado desregulamentado, uma espécie de capitalismo selvagem com desenvolvimento tecnológico, um vale tudo. Claro que vira um Estado policial, né? Era um modelo. E veio, como nós hoje sabemos, as duas tentativas de organização de golpe de Estado, que vão culminar no 8 de janeiro de 2023, e depois ficamos sabendo da Operação Punhal Verde e Amarelo, tramada dentro do gabinete de Jair Messias Bolsonaro, com generais de dentro do Palácio do Planalto. Então nós estivemos na borda de uma guerra civil. A democracia ficou abalada, saímos da borda do abismo. Hoje ela não está abalada, mas ela não está consolidada. Para que nós possamos falar em caminhada em direção à consolidação da democracia, eu só vejo um caminho, por mais óbvio que possa ser, vale a pena falar. Não há nenhum grande líder nacional em condições de derrotar a extrema-direita que está organizada. Não se subestime Jair Messias Bolsonaro. Mesmo fora do jogo,
e ele vai ficar fora do jogo definitivamente, a justiça é que vai dizer isso, o bolsonarismo, como projeto para o Brasil, estruturou-se, penetrou na sociedade brasileira, penetrou o território, chegou aos interiores, tem adeptos e tem uma ideologia organizada. Tem uma ideologia organizada e tem um bloco histórico. O capital financeiro e o agronegócio. Podem até mudar. Os evangélicos estão mudando. Já há um grande deslocamento de igrejas evangélicas em direção a tirar Bolsonaro e voltar com Jesus Cristo, que ficou exilado. E voltar com Jesus Cristo, ficou exilado. Há uma tendência fortíssima hoje entre os evangélicos, o que é um ótimo sinal para a sociedade brasileira, né? E hoje, eu até acredito que o presidente Lula preferiria não ser candidato mais. Não tem a ver necessariamente com o acidente que ele teve, que foi gravíssimo, mas ele está bem de saúde, que não há um líder hoje em condição de derrotar a extrema-direita. E o presidente Lula entendeu isso e entendeu mais, que a frente ampla que ele organizou em 2022, sem a qual nós não teríamos vencido a eleição, aquela franjazinha, foi a Simone que nos trouxe, junto com o Alckmin, aquela franja, mas ele já entendeu que essa franja é pequena e ele tem que ampliar. Tem gente que não entende isso. Você foi muito feliz junto com o Corgozinho no livro que vocês escreveram. Quem não leu, eu recomendo que vocês leiam o livro que eles fizeram. O livro é muito inteligente, tem uma acuidade analítica profunda, muito bem escrito, inclusive. Essa visão da macropolítica e da micropolítica que a Marília e o PT de Contagem têm é o caminho. Eu só não concordaria com a ênfase, eu acho que aplicado à Contagem está certo, mas em geral, que a polarização é negativa em si. Não, a polarização é necessária em situações normais para que os campos de ideias e de propostas fiquem nítidos. Agora, polarização não significa chamamento à guerra civil. Polarização não significa em transformar o adversário eventual em inimigo, até porque você pode aliar-se a ele amanhã. Então nós temos mesmo que fazer o que o Lula está fazendo, ampliando. O governo vai abrir mais espaço para o Centrão, porque se não fizer isso, fica dificílimo governar, que hoje nós temos não é mais um presidencialismo de transição. Nós temos um híbrido de presidencialismo semi-parlamentar sem parlamentarismo, de tal maneira que o Congresso Nacional governa parte do orçamento, dividindo o poder orçamentário com o governo, com o poder executivo, fica com os bônus e todos os ônus, quando for o caso, só ficam com o poder executivo. Esse é o modelo atual. Não dá para mudar por dentro, que o Congresso Nacional está feliz da vida com isso e com as emendas milionárias. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem gente me interpretando mal. Eu não estou brigando com ninguém, muito menos com o companheiro. Eu estou lutando por ideias. Eu luto por ideias. Quando eu critico as emendas milionárias, no livro eu critico e faço uma proposta de orçamento participativo no PT. Eu proponho que os deputados federais entreguem dos 55 milhões que têm direito ao ano, 22,5 milhões ao PT. O PT forma um comitê técnico presidido pelo diretório estadual, mediante projetos, um pouco da ideia da dona Ruth Cardoso com a comunidade solidária. Vem projetos de sindicatos, de quilombola, dos diretórios municipais do PT junto com os movimentos sociais. Esse comitê aprova e distribui horizontalmente o dinheiro aos diretórios municipais. E esse dinheiro vai para projetos sociais nos municípios. Você levanta as bases do partido, os diretórios, e junto com as bases você levanta os movimentos sociais, a sociedade civil nos locais. Eu chamo isso de orçamento participativo para dentro. É uma proposta, me parece, muito sensata, não é radical, não estou propondo acabar, porque o Congresso Nacional que aí está não vai acabar com as emendas, ao contrário, vai aumentar o valor. Vai aumentar o valor e me preocupa muito, porque depois de Lula
Nós somos datados biologicamente, né? Nós somos datados. Lula está com 79, vai disputar com 81, com uma saúde de ferro, como ele demonstra todos os dias. Quando terminar o segundo governo, ele terá 85. Ele tem o direito de cuidar da biografia, de passear um pouco, enfim, né? E depois de Lula, o que me preocupa? Não é que não haja liderança e não haja sucessores. O que me preocupa é se o nosso partido, o meu partido, estiver tomado por dentro por federações de oligarquias parlamentares, completamente satisfeita com o poder das emendas e esquecendo cada vez mais o partido que nós fundamos. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Só que até agora eu estou falando, não aqui em Contagem, porque o livro de vocês me deixou muito emocionado quando eu li que a Marília renunciou à aposentadoria na Assembleia Legislativa e vocês entregaram parte da renda da família para ajudar gente que estava sem dinheiro nenhum durante a pandemia. Isso é um exemplo maravilhoso que vocês nos dão. Eu agradeço por isso. Agradeço por isso. Eu acho que esse padrão ético e humano é que nós precisamos. Precisamos de poder político, mas não precisamos de tanto poder na mão de uma só pessoa, com 55 milhões de reais, por melhor que seja a destinação do dinheiro, que são pessoas honestas, ninguém está se beneficiando pessoalmente, mas o que me deixa triste? No dia em que o Congresso aprovou as emendas, toda a bancada federal do PT aprovou, ninguém protestou. Então, nós temos culpa no cartório também. E aqui eu termino. Aí a gente pode conversar um pouco se quiser. Gente, à vontade. Eu queria levantar uma questão. A primeira coisa que eu queria falar, eu já esperava, não fiquei surpreso, mas a brilhante exposição desse do Pai Maravilhoso é uma coisa que eu vi desde TikTok que não está usando. Ele inteiro. Admirado. O inteiro, sim. Nesse livro, porque eu tenho me alguns chamou a amigos, algumas pessoas que eu atenção, achei muito e interessante, aí eu acho eu que vou te assistiria. pedir para falar, Mas se tiver um link que e tal para mandar não para estava mim, muito claro para mim como é que surgiu o começo da nossa desorganização, das fábricas, da uberização, como você chama. Adriano, que ele através do Alexandre. Você não deu muita ênfase na queda da teologia da libertação também, que tinha um papel de organização nas bases. Então, eu queria ver se você tem alguma proposta, alguma ideia para essa reorganização no meio do povo, nas favelas, aqui no bairro, no Eldorado. O que nós vamos fazer para substituir o sindicato, as comunidades de base e tudo mais? Então, eu te falando disso, tá? E a outra coisa, quando você falou dos evangelhos... Só um minutinho, eu vou até pedir uma ajuda a vocês dois, que eu acho que vocês dois têm melhores condições do que eu para responder essa pergunta dele. Eu acho, os dois. E a outra qual é? A outra está ligada ao papel dos evangélicos, que eu agradei, fiquei feliz de você falar que eles estão mudando, procurando Jesus Cristo... Tirar o Jesus Cristo do exílio. Mas como tem alguma informação concreta disso que eu não sei, tá? Eu não vi. E diante para falar desses evangelhos, essa força, esse papel que eles tiveram também nesse processo todo de Michele Bolsonaro, ligar o Bolsonaro e batizar o Bolsonaro, que eles tiveram também de trazer essa ideia do bolsonarismo, aderi-la e promover o Bolsonaro. E agora eles estão pulando fora, que eles viram, o que foi? Bom, eu vou responder essa e passo para eles. Primeiro, está havendo uma desaceleração no crescimento do mundo evangélico no Brasil, que projetava-se chegaria até 2030 em 80 milhões de evangélicos, superando os católicos. Já não se sabe se isso vai acontecer. Os católicos no Brasil cresceram, nesses poucos últimos anos, 4 milhões de pessoas cresceram. Católicos em geral. Segundo, os desigrejados
entre os evangélicos, de um total de aproximadamente 42 milhões de evangélicos, é o último grande número nacional, já seriam 16 milhões. A única igreja que se mantém inabalada é as Assembleias de Deus, que reúnem 12 milhões. São 16 milhões de evangélicos desigrejados. Os pastores mais radicais estão sendo abandonados. Os pastores mais progressistas estão sendo muito perseguidos e mudando de igrejas. Está tendo um grande deslocamento no mundo evangélico. Aqui em Contagem, não é nenhum problema revelar, eu tive um encontro com 3 pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, inclusive o líder deles, que eu tenho um bom relacionamento com ele. Eu fui conversar sobre isso, que eu estou escrevendo sobre esse assunto. Aliás, aqui tem um capítulo a respeito. Eu ouvi deles o seguinte: nós não acreditamos no Lula e no PT, que são anticristãos. Eu não vou querer convencê-los do contrário. Era uma conversa civilizada. Mas não aceitamos o extremismo. Não aceitamos o extremismo de certas igrejas, de certos pastores. Nós queremos democracia, nós queremos paz, nós queremos liberdade, nós queremos fazer política dentro da democracia. Eu perguntei, pastor Itamar, isso é uma tendência geral na minha igreja? Ele falou, não é tendência, já é uma decisão que nós tomamos. A Igreja Quadrangular no Brasil já tomou essa posição. Nós não somos bolsonaristas. A conversa terminou assim. Tem outros exemplos disso que poderia dar. Isso tudo é muito novo, é movediço, está mudando muito rapidamente, é difícil conseguir acompanhar. Agora, eu só não estou entendendo o silêncio da Igreja Católica, com o papel notável que ela desempenhou nas décadas de 70, 80 e 90, quando veio a Constituinte e a Constituição, ela devolveu a liderança ética e humanista dela, ou compartilhou com a sociedade civil e se fechou em silêncio. Agora vocês. Boa noite para vocês. O João colocou aí uma questão. Nós tivemos aqui a Hermínia Maricato no lançamento lá do Conselho, né, de Vilas e Favelas e Periferias. A mulher não parou de chorar. Então assim, impressionante. Eu falei, se o caso tem que levar isso para o Brasil, tá certo? O jogo fala aí esse aí eu não proponho debater aqui hoje, que eu vejo um novo debate. E esse caso de Contagem talvez se aplique à cidade, mas não se aplique ao país. Eu acho que o PT, a esquerda, o setor democrático, tem que prestar mais atenção no que aconteceu aqui. Marília não faz polarização, historicamente. Eu até brinquei uma vez. Eu coordenei 10 campanhas da Marília. Sabe quantas vezes que a Marília citou os adversários dela na campanha? Nunca. O estilo dela é 100% afirmativo. Mas olha só, Marília não é de não assumir posições. As questões centrais do país hoje, a esquerda brasileira foge. Por exemplo, vai fazer campanha, desavermelha a campanha. Aí a cozinha Chopet tem BH, o candidato mais radical, verde e branco. Foi a cor do nosso candidato em BH. Marília nunca abriu mão do avermelhado, tá certo? É uma coisa meio falsa, mudar a cor, mudar a simbologia da coisa. No antipetismo mais radical, João, 2014, 2018, a Marília foi eleita. Sabe qual que era o jingle dela de campanha? Tocado nos carros de som dela na rua? Viva a esperança, alegria e esperança com a Marília do PT. No antipetismo mais radicalizado. Aqui em Contagem, qual que era a polêmica mais dura? Não é a questão da diversidade. A Marília faltando, João, 2 meses para as eleições, no mês de junho. Sabe o que a Marília fez, João? Ela foi numa festa de religiosidade africana. Naquela igreja da sede, como é que chama aquela igreja lá? Rosário. Do Rosário.